Gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar na nossa live do meio-dia sobre emaranhamentos que adoecem. Quais são as dinâmicas que podem estar por trás do meu adoecimento? Boa tarde, Cris. Quais são as dinâmicas que eu posso estar atravessando, enfrentando na minha própria história, que estão me adoecendo sem que eu tome a menor consciência disso, que estão navegando e acontecendo a partir do meu inconsciente? Quando eu me abro para observar o adoecimento e entender a minha história a partir desse adoecimento, eu consigo achar um caminho de solução. Quando eu falo solução, não necessariamente estou falando de cura, de eliminação do processo do adoecimento, mas de compreensão. Uma compreensão que leva a uma mudança de comportamento, que pode sim levar a uma vida mais leve, a uma convivência mais saudável com esse adoecimento e até sim a própria eliminação desse sintoma. Então é muito importante que a gente saiba identificar o que está acontecendo comigo, por que acontece. Imagina que você tem um adoecimento que não tem muita explicação, né? Você já foi em médico, você já fez uma série de exames, você não teve nenhum comportamento que te levou àquele adoecimento. O que será então que provoca esse adoecer? Dentro do olhar e do trabalho sistêmico, nós temos aquilo que nós chamamos de emaranhamentos. São essas coisas como um grande novelo de lã, né, todo engruvinhado ali, e você está preso, não se sabe nem onde. Preso de uma forma que é preciso trabalhar para identificar onde e por que você está preso. Existem vários tipos de emaranhamentos e eu vou citar alguns para você aqui que pode provocar doenças. Umas coisas importantes para vocês terem, uma informação importante para vocês reterem é que eu posso ter, como já disse várias vezes, sintomas diferentes a partir de um adoecimento e um sintoma igual a partir de diferentes emaranhamentos, né? Então, eu não posso dizer isso é isso. Como frequentemente eu escrevo sobre adoecimento, é algo que eu estudo e nós temos até uma formação que começa na próxima quarta-feira para estudar a saúde sistêmica, as pessoas acham que sempre tem uma explicação. Então, às vezes me mandam perguntas assim, dor em tal lugar, o que significa? Significa várias coisas. Pode ter uma série de raízes para essa dor. Você precisa fazer uma investigação, né? A gente chama mapear, né? Mapear o seu sistema e entender a dinâmica de adoecimento que pode ter provocado o seu adoecimento. Para você entender, por exemplo, imagina que eu tive um processo de rejeição. Vamos imaginar que eu tenho um registro de rejeição, seja na minha gestação, seja logo depois que eu nasci, seja em pertencimento de grupos. Imagina que eu identifico uma rejeição. E eu quero muito que as pessoas me percebam. Eu posso adoecer de qualquer coisa para que as pessoas me notem. Para ser percebida, para ter atenção, né? Porque esse lugar, existe uma frase sistêmica que diz que o lugar de vítima é muito confortável. O lugar daquele que está adoecido, daquele que está na dificuldade, é sempre um lugar que tem companhia. Então, é sempre um lugar onde alguém vai te olhar, vai te cuidar. Portanto, o adoecimento, ele pode ser um disparador disso, para que as pessoas te olhem. Né? Existe uma frase muito comum de que as mães cuidam dos filhos que mais precisam. Se eu identifico uma mãe que não me percebe, não me reconhece, ou não tem tempo para mim, eu posso sim desenvolver um adoecimento na minha infância de qualquer tipo para chamar a atenção dessa mãe. Agora, uma outra forma que eu também, enquanto criança, posso adoecer imagina pais em conflito, meus pais num processo de conflito diário, praticamente querendo se separar. Eu, enquanto filha, eu posso adoecer.
numa tentativa de puxar a atenção dos meus pais para mim. É uma outra forma que também tem a ver com o adoecimento da criança sem explicação. Outra coisa que pode estar acontecendo, seguindo ainda lá na nossa infância e nos adoecimentos da infância, é eu estar olhando, por exemplo, para um comportamento ou para alguém que foi excluído ou segue sendo excluído. Nós temos uma dinâmica que a gente chama, uma dinâmica de emaranhamento que a gente chama identificação. Então imagina, por exemplo, que eu tenho um pai alcoólatra ou adicto. E esse pai é frequentemente criticado pela minha mãe, ou criticado pela minha avó, criticado pelo meu sistema, e eu sinto na minha alma esse pai sendo excluído da minha vida. Eu posso, enquanto filho, enquanto criança, repetir esse movimento, esse adoecimento do vício, né, dentro do sistema, com o mesmo vício ou um vício diferente, a partir do momento de que eu me identifico com esse pai. É como se a minha alma falasse: pai, eu vou te dar um lugar aqui. As pessoas estão te excluindo, estão querendo te tirar da minha história, mas eu vou repetir o seu comportamento, eu vou fazer igualzinho o senhor faz, para que o senhor seja presente aqui na minha história e no meu sistema. Por outro lado, voltando a falar nos vícios, né? Na sexta-feira eu vou fazer uma live sobre alcoolismo. Imagina que eu tenho um pai alcoólatra e esse pai, sendo alcoólatra, ainda que presente, é ausente emocional e energeticamente. Essas ausências, ontem até na aula eu falei sobre isso com a nossa turma de formação, e é importante trazer essa questão da presença. Porque às vezes nós falamos que as pessoas sofrem um vazio de pai, um vazio de mãe, e esses pais têm a seguinte resposta: mas eu sempre tive presente. Essa presença, gente, esse somente um corpo presente, não entra nesse olhar, nessa avaliação. Essa ausência que o filho traz é uma ausência emocional e energética. Porque às vezes o pai tá ali todo dia, toma café da manhã, almoça, janta. Às vezes a mãe tá super presente, né? Mas é ausente emocionalmente, é ausente energeticamente. E aí é um vazio do mesmo jeito. Eu posso ter um vazio de uma pessoa que está do meu lado. Do mesmo jeito que eu posso ter um movimento de exclusão de uma pessoa que segue presente. Quando eu tenho um comportamento de não ouvir, de criticar, de diminuir tudo aquilo que vem do outro, eu estou fazendo um processo de exclusão com ele do meu lado. Então, às vezes, os pais pensam: não, eu não excluo, a minha esposa está sempre presente, meu marido está sempre presente. Mas não adianta a pessoa estar presente e ser criticada em cada passo do seu comportamento. Também é uma exclusão. Tá? Também é um movimento de exclusão que pode fazer com que o filho desenvolva as mesmas características, inclusive de adoecimento, para ser solidário nessa identificação com esse pai que estava sendo excluído, com essa mãe que estava sendo excluída. A Rose perguntou aqui: quando uma mãe bebe todos os dias e não se diz alcoólatra, precisa fazer uma psicoeducação para ela entender que sim, ela tem um vício, né? Ela precisa perceber que ela tem um processo de um vício. Mas aí, Rose, você como filha, o máximo que você pode fazer é trazer uma fala de compreensão e de sugestão. Tudo que você tentar impor em relação à sua mãe, todo movimento que você tentar fazer para se colocar acima dela como uma ordenação, você vai desrespeitar essa hierarquia e vai ficar pesado para você. Aliás, aproveitando a sua fala, Rose, oi Thaís, aproveitando a sua fala, eu quero falar sobre como nós adoecemos também nesse lugar, por esse movimento de sair do nosso lugar. Olha, quando eu saio do meu lugar de filha, por exemplo, e vou para o lugar de mãe dos meus irmãos, ou de mãe dos meus pais, ou de igual aos meus pais,
Ou quando eu faço isso, gente, por exemplo, na empresa que eu trabalho. Eu saio do meu lugar ali de funcionária e vou tentar resolver um problema que deveria ser resolvido pelos donos da empresa ou pelos meus chefes. Eu venho para a vida com o suficiente para viver a minha história e o meu lugar. Tudo aquilo que eu faço de uma forma extra, que eu tento fazer que não me compete, vai me trazer um adoecimento. E aonde adoece? Em vários lugares. Esse aqui, por exemplo, é um outro caso daquele que eu posso ter uma raiz e uma série de adoecimentos. Por exemplo, eu posso engordar se eu estou fora do meu lugar, porque eu estou assumindo coisas que eu não tenho escopo, né? Que eu não tenho condição para resolver. Então é como se eu tentasse aumentar a minha potência, obviamente tudo de uma forma inconsciente, né? Aumentar a minha potência para dar conta daquilo. Então, uma das coisas que eu adoeço é isso. Outra coisa que eu adoeço quando eu tento fazer aquilo que não me compete é justamente a coluna, né? Aquilo da minha sustentação. Aquilo eu venho com a coluna preparada para dar conta do que eu sou, não para carregar o mundo. Então eu também posso machucar a minha coluna, dos ombros até a base da coluna. Eu posso machucar e adoecer porque eu vou fazendo um movimento de não dar conta mais de todo aquele peso, de todo aquele esforço. Outra coisa que eu também posso adoecer, e principalmente eu adoeço muito os joelhos nesse lugar, é quando eu não consigo aceitar a vida do outro como ela é. Eu não consigo reverenciar. Eu não consigo me submeter à história e condição do outro. Então, se eu tenho uma dificuldade de acolher o destino dos meus pais, por exemplo, ou de um irmão, ou de um filho, ou de um marido, se eu tenho uma dificuldade de me dobrar a essa realidade, eu vou ter uma questão nas minhas articulações, principalmente no joelho. Aliás, o adoecimento das articulações, ele tem muito a ver com essa dificuldade minha de me conectar, dificuldade minha de acessar o outro, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu posso adoecer as minhas mãos é justamente na minha dificuldade de conexão, da minha dificuldade de soltar ou da minha dificuldade de segurar algo ou alguém. Eu posso travar as minhas articulações, porque o corpo, gente, ele vai respondendo à minha emoção. E quando o corpo vai respondendo à minha emoção, ele vai adoecendo. Doenças, por exemplo, ligadas ao útero. Você precisa olhar para o feminino do seu sistema, para as histórias dessas mulheres, para as gestações anteriores, né? Então, por exemplo, dificuldade, a pessoa tem uma dificuldade de gestar. Claro que, primeira pergunta que eu faço, o que o médico disse? Porque não existe aqui uma pretensão de atropelar o lugar do outro, né? Nós não queremos atropelar a medicina, muito menos atropelar Deus. Não é esse lugar, é um lugar de observação de como as emoções afetam o corpo e afetam a saúde física e mental do indivíduo. Então esse é o nosso propósito aqui no nosso estudo de saúde sistêmica, e eu quero reforçar com vocês que quarta que vem começa a nossa turma de formação, vai ser a turma 1. Eu estou há anos preparando esse curso e vou te receber com muito amor se você sentir de vir fazer parte, né? Então nós estávamos lá falando do útero. Olha só, eu tive na minha história, vamos imaginar, uma série de mulheres que passaram a vida sendo mães. Imagina aquela bisavó que teve 16 filhos. Só soube ser mãe, a vida dela foi só isso, e ela teve uma vida extremamente sofrida. Tatiana, a Tatiana está aqui perguntando como fazer esse curso. Esse curso ele é ao vivo, comigo e com a Aline, né? São 6 meses de curso.
Ele começa na próxima quarta-feira, à noite, online, pelo Zoom. As aulas são gravadas, né, durante a nossa aula. Ela é ao vivo, mas ela é gravada, depois ela é disponibilizada para os alunos. Para os alunos terem uma revisão, né, uma possibilidade de reestudo, porque isso é importante, porque é um conteúdo muito amplo e denso. Então, você vai ter que estudar. É um curso que você precisa estudar nele, né? Não tem como você fazer no raso, ele é no profundo. E aí ele começa na próxima quarta-feira. As informações e as inscrições podem ser no nosso WhatsApp 349-9779-2303 ou na nossa bio mesmo tem um linkzinho onde está escrito informações sobre cursos e atendimentos. Você pode clicar lá e você vai falar conosco e nós vamos te passar as informações, né? Você pode pagar no cartão em 10 vezes sem juros, pagar dividido no boleto, pagar à vista, tem um excelente desconto no pagamento à vista. Todo o curso é apostilado, você tem acompanhamento e o grupo de suporte, né? Nós mantemos um grupo de suporte. Mas voltando lá para o útero. Então, eu posso ter tido uma avó que passou a vida tendo filhos e não viveu nada mais além de ter filhos e teve uma vida muito difícil, muito desafiadora, e eu tenho um registro de que o maternar é desafiador. Eu posso ter na minha ancestralidade alguém que, por exemplo, morreu no parto. Eu posso ter, por exemplo, na minha ancestralidade, uma história de uma pessoa que tentou várias vezes ter filhos e não conseguiu e sofreu muito. Pode estar refletindo em mim. Eu posso. Sim, Tatiana, quem nunca fez pode fazer. Aliás, esse é um curso para quem nunca fez, porque a primeira turma é essa, tá? Você vai ser muito bem-vinda. Outra coisa que pode afetar a gente é quando eu tenho no meu passado, e aí a gente entra lá naqueles emaranhamentos de compensação sistêmica. Imagina que eu tenho lá na minha ancestralidade uma fazedora de anjos, né? Aquelas mulheres que ajudavam outras mulheres a abortarem. Eu posso ter esse registro e como uma punição de tantas vidas que não vieram, eu em mim, no meu próprio corpo, está compensando isso. Eu posso também, gente, dentro desse lugar, negar a minha fonte. Imagina, e essa é uma história que acontece muito, viu? Às vezes eu tenho uma dificuldade com as minhas raízes, com a minha própria ancestralidade. Tenho essa dificuldade, quero ser mãe, mas eu preciso entender que para eu passar adiante essa vida, eu tenho essa conexão com essa minha fonte. Essa vida vem lá de trás e passa por mim para passar adiante. Então, se eu tenho uma dificuldade, é como se eu tivesse quebrado essa fonte. Imagina que é um rio, né? Imagina que é um rio. E aí lá nesse rio eu faço uma barreira, uma barragem. O que acontece com a barragem? Você faz uma barragem, passa só um fiozinho, não é? De água. Ou não passa nada. Porque eu fechei essa passagem. E aí o que acontece? A vida precisa chegar e fluir. Se eu não trabalhar essa barreira que eu fiz com a minha ancestralidade, eu não tenho fluxo de vida para levar adiante. Outra coisa que também acontece, gente, é eu ter uma grande dificuldade com a minha mãe ou com o meu pai. E aí, se eu tenho uma dificuldade com essa mãe e com esse pai, eu vou fazer um movimento de foi tão difícil eu ser filha que eu não quero ser mãe. Dentro do inconsciente, porque no consciente eu estou reforçando que eu quero, no racional eu super quero. Mas quando eu olho, né, e muitas vezes se eu tive uma mãe que teve um comportamento histriônico, narcisista, eu posso temer que aquilo passe adiante. E eu posso fazer um movimento de negar esse processo. Eu posso querer provar, poupar, inclusive, a minha filha dessa convivência, ou meu filho dessa convivência. Isso acontece também em relação a sogro e sogra, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de gestar, porque fica pensando no impacto
que aqueles pais ou aquele sogro e aquela sogra vão ter naquela criança. Então, inconscientemente, como um movimento de proteção super antecipado, ela segura a gestação para poupar um filho que ainda nem nasceu de atravessar isso. Outras questões ligadas, claro, gente, tem 1 milhão de possibilidades, eu estou trazendo algumas aqui, que são aquelas que a gente vê com muita frequência, né, nos nossos atendimentos. E uma coisa importante eu posso ter sintomas semelhantes de doenças diferentes. Vou explicar de uma forma melhor, e até eu já fiz uma live contando sobre isso. Imagina que na minha ancestralidade eu tive alguém que foi proibido de se alimentar, né? Eu já contei de um trabalho que a gente fez, que a gente chegou num ancestral que usava aquela máscara de Flanders que os escravos usavam para não alimentar. Então eu tive um ancestral proibido de se alimentar. Eu posso ter uma série de pessoas a cada geração com um tipo de adoecimento que lhe prive do alimento. Um adoecimento na garganta, um adoecimento na boca, alguma questão que faça com que ele não se alimente da forma normal, em honra e lealdade àquele ancestral. Então pode ser uma série de adoecimentos diferentes, mas todos com essa mesma consequência, vamos dizer assim. A consequência não consigo me alimentar. Mas para trás, uma série de outros processos. Assim como eu posso ter adoecimentos, por exemplo, no caminhar. Se eu estou conectada a alguém lá atrás que teve um problema de locomoção ou que provocou em alguém um problema de locomoção, em lealdade ou em compensação, eu posso em mim trazer um problema na minha perna, no meu joelho, um esporão de calcânio. Eu posso ter uma série de coisas que limitem a minha mobilidade, porque eu posso estar olhando para isso. Mas eu também posso estar desenvolvendo um esporão, por exemplo, que é algo extremamente doloroso no pé, justamente porque eu tenho medo de dar esse passo. Porque se eu der esse passo, eu vou contrariar o meu sistema. Porque eu tenho uma série de crenças e pensamentos enraizados que eu recebi do meu inconsciente coletivo sobre fazer esse movimento ou não. Esse movimento vai me distanciar de alguma coisa ou de alguém, ou vai me aproximar de algo que eu não quero me assemelhar, porque o meu sistema condena. Então eu tenho uma série de adoecimentos que conversam com muitas coisas. Se sou filha após um aborto, posso ter dificuldade de engravidar? Sim. Pode, Thaís. Pode sim. Quando nós temos, gente, questões ligadas, como eu disse, útero, ovário, trompas, nós precisamos observar o feminino, a nossa relação com as mulheres, como as mulheres se relacionaram com a própria maternidade, tá? E eu preciso observar a minha própria história. Então eu vou olhar na minha história biográfica, o que aconteceu comigo desde o momento da minha gestação. O que aconteceu na minha linha de geração, né? Como foram os meus outros irmãos? Aconteceu alguma coisa aqui? E aí eu vou olhando para trás. Como eu disse para vocês, é um mapear da história, é um mapear dessa dinâmica do sistema, né, do campo, para você entender aonde a sua história pode estar presa, né? E eu posso desenvolver doenças para pertencer, né? Numa dinâmica de uma doença de repetição. Todo mundo do meu sistema tem isso, se eu não tiver, eu paro de fazer parte, né? Então, eu faço para pertencer. Alguém disse aqui, e quando a gente não consegue fluir no relacionamento afetivo? Pode ser, Tatiana, eu já até falei sobre isso em lives aí para trás. Eu posso estar em lealdade a algo do meu sistema, eu posso estar presa a questões da minha família de origem, eu posso ter feridas emocionais que afetaram minha autoconfiança, minha autoestima, e assim eu não consigo me relacionar em equilíbrio, né? Eu posso ter um transtorno real de relacionamento ou um comportamento disfuncional que prejudica a minha forma de relacionar, né? Nós temos aí a dependência e a codependência. Eu tenho um vídeo longo no YouTube, vocês podem procurar lá no nosso canal Patrícia Naves Garcia, ao vivo,
Tem lá um vídeo, acho que eu falei uma semana inteira sobre dependência e codependência nas relações. Tem lá muito material, Tatiana, que você pode olhar. A Leia tá falando aqui, fico te ouvindo e pensando, a vida é um mistério. É verdade, Leia. E na verdade a gente só vê um pedacinho dela também, né? Eu costumo dizer assim, que nós costumamos ver assim, o pensamento sistêmico permite que a gente olhe assim. Mas o todo, só a Deus pertence, né? E a gente vai fazendo a nossa parte, aquilo que nós conseguimos fazer. Outra dinâmica que tem também, gente, ligada aos adoecimentos, é esse movimento quando a gente perde alguém, né? Quando a gente perde... Gratidão, Cidinha, tem muito vídeo bom lá mesmo. Gratidão, querida. Imagina que a gente perde alguém e aí eu faço um movimento de um emaranhamento de querer seguir o outro. E aí eu quero seguir o outro porque eu acho que eu que tinha que ter ido no lugar dele. Eu quero seguir o outro porque eu acho que é difícil eu viver a vida sem essa pessoa. Eu quero seguir o outro porque eu acho que ele não merecia, quem merecia era eu. Eu posso seguir o outro porque de alguma forma eu me culpo pelo que aconteceu. Então tem N coisas que eu posso querer seguir o outro. Eu vou até trazer para vocês aqui desse livro, né, aproveitando a nossa biblioteca, quero sugerir para vocês esse livro, O Essencial é Simples, do Bert Hellinger. E aqui tem um trechinho que ele fala sobre soltar os mortos, porque a gente tem uma dinâmica forte de querer seguir o outro. Então eu posso adoecer para buscar o outro, para buscar essa morte, para dividir essa dor, né, também. E aqui tem uma fala muito interessante do Bert que diz assim, sobre os suicídios. Com relação a suicídios, os sobreviventes têm frequentemente a ideia de que poderiam tê-los impedido. Frequentemente se sentem então culpados, como se eles os tivessem assassinado. Mas aquele que suicida o faz por si mesmo. Não se pode nunca empurrar isso para outra pessoa, pois não sabemos o que atua por detrás disso. Praticamente é sempre um emaranhamento. Quando numa família o destino de um morto não é respeitado, e isso pode ter acontecido muito tempo atrás, inclusive em outras gerações, então se origina nos descendentes uma pressão inexplicável para eles de se matar, e eles não sabem o porquê. Quando o pai ou mãe morrem cedo, as crianças frequentemente têm um desejo de segui-los na morte. Ou quando eles veem que um dos pais quer morrer, podem dizer, eu faço no seu lugar. Isso também vale entre parceiros. Se um dos parceiros percebe que o outro quer se matar, pode fazer isso no seu lugar, por amor. Atrás disso, atua um profundo amor e respeito, mas totalmente inconsciente. Essa palavra inconsciente, gente, ela tem que ser grifada, marcada, colocada com brilho, glitter, etc. Tatiana, você pode comprar no site da Amazon, qualquer livraria, você pode fazer pedido na internet, só digitar no Google que você vai achar vários lugares que vendem esses livros, tá? Para aqueles que sentem que estão em perigo de suicidar, um exercício que cura é quando eles vão aos mortos das suas famílias. Que eles imaginem que se deixam afundar nesse reino e se deitam ao lado deles. Isso é, por assim dizer, um movimento de suicídio antecipado. Vai-se até os mortos, fica-se um tempo ali e se espera. Então vem dos mortos, via de regra, uma indicação ou uma força que serve à vida. O coração se abre para isso e então vai-se novamente de volta à luz. Esse é um exercício que cura. Às vezes vocês estão falando assim, nossa, mas por que nós estamos falando de adoecimento e a pessoa está lendo um texto sobre essa dinâmica do suicídio? Porque quando eu tenho um comportamento que é um suicídio oculto, vamos dizer assim, eu sei que aquilo vai me adoecer, eu sei que aquilo é nocivo à minha saúde e eu sigo fazendo este movimento, eu estou sim numa dinâmica de me direcionar para a morte. Né? Por exemplo, se eu não posso comer tal coisa, ou se eu sei que tal comportamento me adoece,
eu estou sim caminhando para a morte. Eu não estou assumindo que estou, mas estou fazendo isso. Então perceba no seu movimento se você tem alguma dinâmica ou algum comportamento que está te direcionando para o adoecimento, para um adoecimento que possa provocar sua morte, para que talvez você se conecte a alguém que já não está mais aqui. Esse também é um emaranhamento de adoecimento, tá? Registrem isso, gravem na sua mente. Sexta-feira eu tô aqui de volta, as nossas lives agora vão ser segunda, quarta e sexta, né? Sexta-feira então eu estou aqui de volta para vocês com muito amor e vou seguir falando sobre adoecimentos. O livro, gente, é esse, alguém perguntou aí de novo para eu falar o nome, O Essencial é Simples, do Bert Hellinger. Essa é a minha sugestão de hoje. A gente tem várias sugestões na nossa biblioteca que está aí no nosso destaque, então você pode observar lá, ver todos os livros que a gente já sugeriu na nossa live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos chamar em direct. E quem quiser vir para o nosso curso de saúde sistêmica, pode nos chamar ou em direct ou pelo nosso link aí da bio de informações sobre cursos e atendimentos. O nome do livro, Rafaela, esse é um dos livros, gente. Eu já indiquei muitos livros aqui, tá? Esse livro que eu li, esse trechinho hoje, chama O Essencial é Simples. Um beijo para vocês. Eu vou deixar a foto dele lá no nosso destaque biblioteca. Fiquem com Deus, gente. Beijo grande. Tchauzinho.